Bom dia a todos. Hoje iremos falar sobre os direitos reais de garantia. Eu sou a Sueli e uma ótima aula. Vamos lá. O que é direitos reais de garantia? Os direitos reais de garantia é quando o titular tem de receber um pagamento de uma dívida através de um bem dado em garantia. Ou seja, se o devedor vende o bem para um terceiro, o direito do credor acompanhará esse bem por sequela. Logo, iremos falar sobre a hipoteca, anticrédito e penhor. O que seria a hipoteca, né? A hipoteca é uma garantia real que possui como objetos bens imóveis, no qual os bens pertencentes ao devedor ou ao terceiro que visa assegurar o recebimento de um crédito ou dívida, mesmo não sendo entregue ao credor. Um exemplo disso é o que o banco fazem com alguns clientes, né? Eles oferecem certa quantia em dinheiro e eles hipotecam a sua casa ao banco como forma de pagamento, de garantia de pagamento. E quais são as suas principais características? O contrato de hipoteca, para ser registrado, deve apresentar o valor da dívida, o número de parcela, o valor de cada parcela e os juros de encargo. Além de que é vedada a cláusula que autoriza o credor hipotecário a ficar com o bem em caso de inadimplemento da dívida. E deve-se também observar, né, o prazo de máximo de 30 anos, ainda que não seja expressamente no contrato. E o direito também admite a pluralidade de hipotecas, conforme o artigo 1476 do Código Civil, que dispõe: o dono do imóvel hipotecado pode construir outra hipoteca sobre ela, mediante a novo título em favor do mesmo ou de outro. E agora vamos falar sobre as espécies, né? Tem a espécie convencional da hipoteca, que constitui por meio de acordo celebrado por vontade das partes, né, no caso o credor e o devedor, que tem como obrigação principal, podendo incidir sobre qualquer modalidade de prestação. Tem a judicial também, que está prevista no artigo 466, parágrafo único, né, que é quando o réu está condenado a pagar uma certa prestação ou quantidade de dinheiro e tem o seu bem hipotecado judicialmente para pagamento dessa dívida. Temos também a hipoteca legal, que não precisa de registro, como a judicial e a convencional, mas sim de uma certa especialização, porque está previsto também no artigo 1489 do Código Civil, no qual a lei considera esses credores tão importantes que não há necessidade de registro, né? Só dessa especialização, que é a fazenda pública, os filhos, os ofendidos, os credores e os titulares. Vamos falar também sobre a anticrese. A anticrese é quando ocorre a transferência do devedor, a transferência de um bem imóvel do credor ao devedor, que dê a possibilidade dele usufruir do bem mais dos seus frutos. E temos também algumas características da anticrese, né? Que a anticrese é justamente o que eu falei, recai sobre bens imóveis, pode ser hipotecada. O credor anticrédito, né? Ele administra esses bens e tem que prestar conta todo final do ano desse bem que ele está usufruindo. Mas deve se lembrar, se o devedor anticrédito não concordar com aquela quantidade que foi balanceada, ele pode entrar judicialmente, né? E estabelecer um certo valor a ser pago mensalmente. Né? Os dois entram em consenso e ele começa a pagar um valor mensalmente para esse credor, em visto que ele não soube usufruir desse bem. Também tem que o credor anticrédito não terá preferência sobre indenização de seguro quando for prédio seja construído, se forem desapropriados bem com relação à desapropriação. Então, se caso esse prédio venha a cair, desmoronar ou algo que venha acionar o seguro, esse credor anticrédito não fará jus a esse dinheiro, a esse valor, uma vez que ele está apenas usufruindo do móvel para quitar a dívida que ele tem, né? O móvel e as frutificações. E agora, a próxima parte é com a nossa colega Tamires. Estudaremos agora a modalidade de garantia, o penhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Tamires e sou aluna do 5º período da Faculdade de Direito FASEC.
O Código Civil de 2002, após disciplinar a posse no título 1 do livro 3, concernente ao direito das coisas, trata no título 2 dos direitos reais, dispõe o artigo 1225. São direitos reais. Inciso 8º, o penhor. O que é direito real? É a relação jurídica que permite atribuir a uma pessoa singular ou coletiva, ora o gozo completo de certa coisa, corpórea ou incorpórea, incluindo a faculdade de alienar, consumir ou destruir, ora o gozo limitado de uma coisa, que é propriedade conjunta e indivisa daquela e de outras pessoas, ou que é propriedade de outra. O que é penhor? A palavra penhor é originária de pignos, derivada de pugnos, indicando que o bem do devedor permaneceu sob a mão do credor. Você sabe a diferença entre penhora e penhor? Penhora é o ato de se vincular bens do executado com a pressão judicial e depósito suficientes para saldar a dívida. Penhor é direito real sobre bens móveis, entregues para garantir o cumprimento de uma obrigação. Conforme o artigo 1431 do Código Civil Brasileiro, é o direito real que constitui pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém faz por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Com exceção quanto ao penhor rural, industrial e mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. É direito real de garantia, conforme prescreve o artigo 1419 do Código Civil, ou seja, recai diretamente sobre a coisa, opera erga omnes, é munido de ação real e de sequela, é deferido ao titular as prerrogativas da execução e preferência. É direito acessório que, como tal, segue o destino da coisa principal. Uma vez extinta a dívida, extingue-se de pleno direito o penhor. Nula a obrigação principal, nulo será o penhor. Assim, não pode o credor paga a dívida recusar a entrega da coisa a quem empenhou, mas pode exercer o direito de retenção até que indenize das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. Só se perfecciona pela tradição do objeto ao credor. Segundo Tartucci, é a entrega da coisa ao adquirente, com a intenção de lhe transferir a sua propriedade ou a posse. É o que regula o capítulo do artigo 1267 do Código Civil. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Portanto, contratos de compra e venda e a doação por si só não têm o condão de gerar a aquisição da propriedade móvel, o que somente ocorre com a entrega da coisa. A exceção à tradição do objeto ao credor. A lei, porém, criou penhores especiais, dispensando a tradição. Por efeito da cláusula constituinte, nos contratos de penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, conforme dispõe o artigo único 1431 do Código Civil, no penhor rural, industrial e mercantil, é de veículos as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Recai em regra sobre coisa móvel. A exceção a esta regra é o fato do penhor recair sobre bens imóveis por acessão física ou intelectual, circunstâncias estas observadas no penhor rural, industrial e sobre direitos. Exige a alienabilidade do objeto dado em garantia. Exige a alienabilidade do objeto justamente pelo fato do penhor objetivar assegurar a satisfação do débito por meio da alienação do bem empenhado, hipótese que ocorrerá caso o devedor pignoratis não respeite a ordem de pagamento prevista pela relação entubalada entre as partes da relação obrigacional. O que é devedor pignoratis? É quem figura como devedor em um contrato de penhor. É o sujeito passivo da obrigação, ou seja, a pessoa que deverá pagar o benefício estabelecido em garantia do credor. Características do penhor. Requer que o bem empenhado seja de propriedade do devedor pignoratio. Tal entendimento existe, em vez que na propriedade do bem entregue a título de garantia resultaria na nulidade do negócio pactuado, ou seja, seria nula a entrega em garantia de bem que não pertencesse ao devedor. Trata-se de um direito real, uno e indivisível. Esta característica reside no fato de que a amortização dos pagamentos não libera parcialmente o bem empenhado, logo o simples início do adimplemento da obrigação, ou seja, o pagamento parcial, não irá se prestar a liberar parcialmente o bem empenhado, salvo a existência de prévia estipulação em contrário. Temporário, o fato de existirem prazos previamente fixados para o cumprimento das prestações obrigacionais importará na existência de um lapso temporal certo de início e fim do penhor. Logo, uma vez cessada a obrigação, o bem empenhado deverá ser devolvido ao devedor pignoratis. Penhor rural compreende duas espécies, penhor agrícola e penhor pecuário, que podem ser unificadas em um só instrumento e revestir na forma pública ou particular, conforme
está no artigo 1438 do Código Civil. Penhor rural agrícola aplica-se comumente sobre máquinas e instrumentos agrícolas, podendo recair também sobre colheitas. O penhor rural pecuário utiliza-se costumeiramente em face de animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Penhor industrial e mercantil, realizado sobre máquinas, aparelhos e instrumentos utilizados na indústria, na atividade mercantil. O dispositivo transcrito enumera coisas que podem ser objeto de penhor, sem distinguir a que prestam ao penhor industrial e aquelas que admitem o penhor mercantil. Penhor de direitos e títulos de crédito recai em regra em face do penhor sobre direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Penhor de veículos aplica-se sobre qualquer espécie de veículo utilizado para transporte, condução. Penhor legal engloba todas as hipóteses de penhor arroladas taxativamente pelo legislador pátrio. Como exemplos, podemos citar o proprietário de prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino estiver guarnecendo o mesmo prédio por força dos aluguéis ou rendas que vieram a ser inadimplidas.